Ora, pessoal, vamos para a indicação de mais um livro aqui, não é? Eu não estou lembrado nem se eu já indiquei esse livro, já falei sobre ele, mas eu tenho lido esse livro já, certo? Tem um mês e pouco que eu li, mas eu estou relendo, porque eu estou fazendo na verdade, um pequeno curso nesse livro, na congregação que eu pastoreio, certo? E é um livrinho muito bom, tá? É de um missionário holandês que trabalhou aqui no contexto da América Central, aqui da América, e ele vai contar um pouco da sua experiência, não é, em ser um reformado holandês, pregando o evangelho em um contexto onde as pessoas não tinham muito conhecimento, né, a respeito de muitas coisas, um contexto onde havia muitos pentecostais, muita teologia armeniana, e ele teve a oportunidade de falar sobre a fé reformada, de ensinar as doutrinas da graça e perceber, por exemplo, a grande bênção que ele tinha em suas mãos, né, em sua própria vida, que era o conhecimento das doutrinas da graça, por exemplo, a fé reformada. E como isso não era conhecido de outras pessoas cristãs. Não é? E ele pôde perceber que vários assuntos que para nós são tão básicos foram uma surpresa para muitos cristãos de outras denominações. Foi uma verdadeira surpresa. Tá? E surpresa no sentido positivo mesmo, porque elas ficaram impactadas com o que aprenderam. Bem, eu posso dizer, porque eu também vim de um meio mais evangelical e depois conheci a fé reformada, que essa também é um pouco da minha experiência. Né? Eu tenho lidado com pessoas que vêm de outras denominações às vezes e elas têm ficado também surpresas. Com aquilo que é mais básico para nós reformados, muitas pessoas que vêm de outras denominações acabam ficando às vezes chocadas ou então surpresas de uma maneira positiva mesmo, porque, tipo, ouvem e falam, nossa, eu nunca aprendi isso. Eu tenho tantos anos, décadas de cristão, sou membro de igreja evangélica, e misericórdia, isso é tão claro, é tão óbvio. É o que a Bíblia ensina, mas eu nunca vi, nunca me ensinaram, nunca me falaram, nunca, sabe, isso foi pregado, ensinado. E ao mesmo tempo que isso me deixa surpreso também, né, por observar, né, testemunhar como que o cristianismo quando se afastou das suas raízes da reforma, ficou fraco, né? Como que o evangelicalismo é basicamente uma outra manifestação religiosa, que não tem nada a ver com a reforma, por exemplo, rompeu com isso e levou as pessoas, e tem levado as pessoas para um verdadeiro relativismo, uma confusão, uma babel de crenças, né? Infelizmente. Ao mesmo tempo, isso me deixa surpreso de uma maneira negativa, isso entristece realmente, né? Porque, poxa, como é que pode eles ficarem tão surpresos, tão impactados com verdades tão básicas da Bíblia, não é? E é assim, irmãos, né? É assim. Essa tem sido também a minha experiência, e por isso que eu me identifiquei muito com esse livro, porque ele fala justamente sobre isso, e é claro que ele vai fazer isso, né, contando um pouco da sua experiência, intercalando com a sua experiência, mas fazendo um tipo de aplicação bem simples mesmo, bem simples, tá? Então não espere encontrar nesse livro nada profundo, mas é uma simplicidade tão pura, digamos assim, que às vezes traz impacto também, né? Então, ele vai falar sobre os 5 solas da reforma. Tá? Então, feliz por ser reformado, ele vai usar não os 5 pontos, né, como geralmente, talvez, brasileiros, né, americanos usariam, porque parece que só se fala nisso aqui, só 5 pontos, calvinismo é 5 pontos. Né? Isso é uma balela, eu combato essa bobagem que inventaram hoje, mas ele aborda os 5 solas, que são bem mais abrangentes do que os 5 pontos. Tá? Alguém disse aí que os 5 solas eles são abrangentes e, portanto, qualquer tradição da reforma, ou hoje mesmo, pode falar sobre os 5 solas. Para mim isso desculpa, é teologia da boa vizinhança, isso não existe. Né? Isso aqui, os 5 solas, realmente, podem ser expressados, né, por aquelas tradições mais ligadas à reforma, não é, especialmente reformada. Então, para mim, não faz nenhum sentido, por exemplo, tradições que vêm do arminianismo falar de 5 solas. Não tem nem sentido isso aí, mas nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque esses solas, essas máximas da reforma, eles são demonstrados e explicados e desenvolvidos claramente nas confissões reformadas. Certo? Mas esse livro aqui, então, tem sido muito bom. Né? Eu vou ver se consigo ler o nome dele aqui. É o Jasper, né? Eu acho que é Jasper Klapwijk. Holandês, não manjo, não entendo, certo? Mas o livro realmente me convenceu, não é, também,
e eu posso reconhecer que também sou feliz por ser reformado, tá? Então vale muito a pena. Ele começa falando sobre sua convicção por ser reformado, fala um pouco das suas missões, né, da missão que ele participou, fala um pouco sobre a fé conforme a doutrina das igrejas reformadas, e então começa, né, justamente sola gratia, né? Então, começa a falar sobre sola gratia, usa o texto de Efésios 2, 1 a 10, e ele usa algumas comparações interessantes, porque a ideia é realmente trazer algumas ilustrações para a sala de aula, para que as pessoas possam pensar, refletir bem. Ele traz bons questionamentos aqui também. Por exemplo, para falar sobre a graça, ele toca no assunto de como eu era antes, como eu sou agora, ênfase no que, por exemplo, não o que você faz, mas o que ele fez, tá? São assuntos importantes, irmãos, porque muitas vezes as pessoas, por mais que conheçam as doutrinas da graça, eu pude perceber nesse livro, né, que é plenamente possível alguém defender teoricamente as doutrinas da graça, né, ou mesmo subscrever uma confissão reformada de verdade, e mesmo assim, tal pessoa estar muito mais focada no que ela mesma faz e acabar confiando nisso, não é, do que no que Cristo fez. E isso é uma coisa contraditória. Se nós confessamos somente a graça, né, a graça de Deus, então nós devemos confiar no que Ele fez, na sua graça, na obra de Cristo, e não em nós mesmos. E mesmo alguém que realmente conhece a doutrina reformada pode cair nisso, porque nós conseguimos, infelizmente, né, isso é um erro, mas é um problema também do pecado, né, que é separar, por exemplo, o nosso intelecto, a nossa compreensão, nossa maneira de entender, que foi afetada pelo pecado, daquilo que nós, por exemplo, sentimos. Ou então conseguimos, por exemplo, confessar com a boca uma verdade que é aprendida, enquanto no coração nós não cremos naquilo. Isso é possível, mesmo para alguém que subscreve uma confissão reformada. Então a pessoa pode falar sola gratia, uma pessoa pode falar muitas coisas, não é, que são calvinistas, basicamente, bíblicas no caso, mas muitas vezes a pessoa manifestar uma compreensão diferente, uma fé diferente na sua própria vida. Então, por exemplo, o que você vai aprender nesse livrinho também, né? Como que uma pessoa pode falar sobre as doutrinas da graça, dizer que confia na graça, que Cristo fez tudo, tá? E que eu não mereço, eu sou um pecador miserável, e essa pessoa, na sua vida particular, ela ser arrogante, por exemplo. Ela tratar os outros de uma maneira como se ela fosse superior a essas pessoas. Será que isso faz sentido? Como é que eu posso falar sobre a graça de Deus, que eu fui alcançado por essa graça, e ser arrogante? Não, isso não faz sentido, né? A lógica seria que uma pessoa que entende quem é e por que foi, quer dizer, como foi salvo por Jesus Cristo, não é? Que foi eleito por Deus na eternidade e, portanto, tudo que tem a graça de Deus é por causa da graça, essa pessoa, pela lógica, deveria ser levada cada vez mais à humildade, e não o contrário. No entanto, vocês sabem muito bem, não é, que há muitas acusações, não todas são verdadeiras, eu sei, nem todas são verdadeiras, mas há sim muitas pessoas que se chamam de reformados e são extremamente arrogantes. Tá? Não tem misericórdia dos outros. É como se não aplicasse aquilo que Cristo fala em Mateus 10, né? De graça recebeste, de graças dai. Eu recebi de graça, mas eu vou cobrar. É isso que as pessoas fazem muitas vezes, mesmo confessando, não é, a fé reformada. Então, nós vamos aprender sobre isso no primeiro capítulo. Depois, eu acho um ponto muito interessante, né? Por exemplo, aqui ele fala sobre associação, né? Quando você, por exemplo, qual a palavra combina mais com a palavra eleição? Isso é para ajudar, né, os leitores a raciocinarem sobre isso e é para aplicar numa escola bíblica, por exemplo. Então, qual a palavra que combina mais com a palavra eleição para você, né? Então, segurança, ou de repente algo difícil, ou injustiça, não é? Ou então graça. Entende? Então, essas respostas, elas são importantes, porque isso pode ensinar a quem está respondendo sobre como muitas vezes ela pensa diferente da graça. Ela está dizendo que é reformada, mas ela tem uma dificuldade de fazer associações corretas com relação à graça de Deus. Então, eu gostei muito disso. Vamos lá. Eu gostei disso aqui também, dessa historinha para ilustrar essa situação da graça. Histórias estranhas, vale a pena, tá? Então, recomendo, compre esse livro. É um livro muito simples, mas muito bom.
Ah, uma coisa que ele também usa bastante aqui, que eu gostei bastante, né? Ele está sempre citando o Catecismo de Heidelberg. Então, eu gostei muito por causa disso, certo? Ele vai abordar a graça transformadora, é um ponto que eu até fiz a aula sobre isso, né? Graça ou legalismo, né? Vocês sabem que eu fiz uma aula sobre isso. E é muito legal, porque realmente, às vezes, a compreensão da pessoa é tão distinta daquilo que ela confessa com a boca, e então devemos refletir a respeito disso. Já no segundo capítulo, ele vai para o sola fide, e agora é pensando na certeza. E eu gostei demais como ele abordou esse assunto. Mais uma vez, é tão simples, não é? Que pode ser aplicado aos seus filhos em casa, não é? Aos os novos. A quem está fazendo catequese na igreja, os catecúmenos, né? Quem está chegando agora, vale a pena realmente refletir sobre isso. Até mesmo, né, eu diria que esse livro serviria muito bem para uma reciclagem na igreja. Imagina aí os membros que fizeram a pública confissão de fé há alguns anos e, sei lá, talvez não lembram tanto do que assumiram publicamente, né? O que é um erro, mas isso acontece. Somos nós, seres humanos. E de repente esse livrinho pode servir como um tipo de reciclagem, né? A ideia é realmente relembrar-se de alguns princípios, ou então cada um se testar diante do ensino, se realmente essa pessoa está compreendendo bem o que significa ser um reformado, o que significa a graça de Deus, o que significa a fé. Isso é muito bom mesmo, tá? Eu gostei bastante. Inclusive na próxima aula, eu gostei demais disso aqui, ó. As explicações também a respeito disso, certo? E na próxima aula, que com fé em Deus será na próxima quarta-feira, estaremos estudando sobre o Sola Escritura, tá? Então eu ainda vou fazer anotações aqui para preparar a aula para os irmãos. Mas recomendo demais, esse livro é da Graff Editora, tá certo? O editor é o pastor Abraham de Graff, ok? E é um material que vale muito a pena, é um material que para mim é muito devocional, ele é muito simples, né? Ele atingiu bem o propósito dele, que é com simplicidade falar sobre o porquê, não é, um reformado pode ser feliz por ser reformado, porque temos realmente uma doutrina maravilhosa, tá? Então, Deus abençoe, muito obrigado pela paciência de vocês, certo? Espero que vocês adquiram o livro, vou deixar o link para vocês aqui, tá bom? E é claro, continuem a espalhar o conteúdo do canal, beleza? E comentar aí também. Compartilha com todo mundo. Valeu!